Fala galera, mais uma aula aí do Instituto Aprovar de Ensinos. Meu nome é Wellington e vamos estudar sobre funções. Bom galera, estabelecendo aqui o conceito de funções, nós temos que uma função é uma relação estabelecida entre dois conjuntos A e B, onde exista uma associação entre cada elemento de A com um único elemento de B. Então aqui eu botei dois exemplos, isso aqui é por definição, e aqui a gente vai ver na prática esses exemplos, como que acontece. Pela associação, nós temos dois conjuntos, aqui o conjunto A e o conjunto B, uma função de A em B. Tá? Então aqui nós temos 1, 2, 3, que são os elementos de A, 6, 8 e 10, que são os elementos de B. Cada um dos elementos de A tem que sair uma flecha dessa, ligando um elemento em B. Tá? Aqui, ó, sai uma flecha aqui, uma flecha aqui, uma flecha aqui. Todas essas flechas que saem do elemento A, tem que sair apenas uma de cada elemento desse para ser função. Então, para ser função, a primeira coisa é pensar que cada elemento de A, que está aqui, como a função é A em B, então o A, aqui o conjunto A, os elementos estão saindo dele. As flechas desses elementos estão saindo dele. Então, de cada elemento de A tem que sair uma flecha só. E ligar um elemento em B. Não importa se vai ligar 1, 2, 3 ou vai ligar apenas um elemento em B. O que importa é que saia uma flecha de cada elemento desse de A e ligue um elemento em B. Por exemplo, cada elemento desse poderia estar ligando apenas o 6 em B. E seria uma função, desde que cada um desses elementos saísse uma flecha. Então, só é função quando o elemento de A sai uma flecha de cada elemento dele, dos elementos de A, sai uma flecha de cada elemento, ligando um elemento em B. Aqui eu botei um exemplo que é como se liga os três elementos que estão aqui ligando três elementos de B. Mas poderia ser um outro exemplo, como poderia ser assim também. Seria uma função. Por exemplo, 3, 7 e 8, ligando 5. Então aqui poderia estar aqui todos os elementos de A aqui, ó, ligando um elemento em B. Então isso seria função. Então, para ser função, basta um elemento de A sair uma flecha, de cada elemento de A saiu uma flecha dessa daqui, ligando um elemento em B. Bom, voltando. Então, os pares ordenados que foram formados aqui nessa ligação foi 1 e 6, 2 e 8 e 3 e 10, certo? E o que não é função? Não é função se um elemento desse A, a função é A em B, então o A aqui que tem que partir dele essas flechas. Então não é função se um elemento de A, aqui, ó, sair duas flechas dele. Então isso já não é função, porque precisa sair apenas uma flecha de cada elemento. Se sair duas aqui de um elemento de A, os outros elementos estão saindo uma, mas no 5 saiu duas. Se sair duas de um elemento de A aqui, já não é função. Então a diferença é essa. Para ser função, tem que sair uma flecha de cada elemento de A e ligar um elemento em B. Se de A sair duas flechas de um elemento dele, não é função.